Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para você que é novo aqui, estamos na saga e na leitura do livro Quem Pensa e Enriqueça, de Napoleão Hill. Então, para você que é como eu era, sem hábito nenhum de leitura, com preguiça de ler e que gosta mais de vídeos, tá? Eu tô lendo o livro Quem Pensa e Enriquece, a Bíblia, o livro que Napoleão Hill escreveu e Bob Proctor, nosso grande mestre, não largava, lia com muita frequência. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2. O capítulo 2, ele é dividido em algumas historinhas, tá? E hoje eu vou contar a história de Thomas Edison, de Barnes, que queria ser sócio de Thomas Edison, onde ele fala que pensamentos são coisas. Ele já começa o capítulo do livro falando pensamentos são coisas. E que coisas poderosas quando a gente une o pensamento com o desejo ardente, ela acontece. Então Barnes, ele descobriu o quanto é real que você pode pensar em enriquecer. Essa descoberta ela não aconteceu uma vez só, tá? Ela chegou aos poucos como um desejo ardente de se tornar sócio do grande Thomas Edison. Era um desejo que Barnes tinha super definido. Só que ele tinha dois grandes problemas, né? Ele queria trabalhar com o Edison, não para o Edison. E preste muita atenção nessa história. Ele transformou esse desejo em realidade e você vai ter uma compreensão melhor sobre esses princípios que levam a gente até a riqueza. Por quê? Ele não tinha condições para tornar esse desejo real. Nenhuma condição. Primeiro que ele não conhecia Edison. E segundo que ele não tinha dinheiro para comprar uma passagem de trem para ir até Nova Jersey, onde ficava, né, o escritório de Thomas Edison. Mas mesmo assim, esse desejo ele manteve com uma constância ardente dentro dele. Então ele mantinha esse desejo dentro dele e ele conta, né, que esses dois grandes problemas já desanimariam aí praticamente 90% do povo que desistiriam de realizar um determinado sonho, mas não era o caso dele. E ele conta essa história com o título de O Inventor e o Vagabundo. Então eu vou contar essa história para vocês, eu espero que vocês peguem alguns insights, que vocês não esqueçam daquele desejo ardente que está aí dentro do seu coração e quem sabe, né, praticando algumas técnicas que esse livro fantástico ensina pra gente, que você consiga também realizar esse seu grande desejo. Então vamos lá. A primeira história é O Inventor e o Vagabundo. Barnes acabou se apresentando lá no laboratório de Edison e ele anunciou que ele estava ali para tratar de negócios com o inventor. Anos mais tarde, sobre esse primeiro encontro, Edison disse sobre Barnes. Ele estava ali na minha frente, ele parecia um vagabundo comum, mas tinha alguma coisa na expressão dele, no seu rosto, que transmitia a ideia de que ele estava determinado a conseguir o que ele tinha ido buscar no meu laboratório. Anos de experiência com homens me ensinaram que, quando um homem realmente deseja alguma coisa tão profundamente que se dispõe a apostar todo o seu futuro em uma única jogada para conseguir essa coisa, ele tem certeza da vitória. Então vamos lá. Barnes acabou indo até o laboratório, né, falando que precisava tratar de negócios com Thomas Edison. E é lógico que nesse primeiro encontro Thomas Edison não deu uma sociedade para Barnes, né? O Barnes conseguiu ali porque ele estava tão decidido a ficar ali até conseguir o que ele queria, mas ele conseguiu um trabalho e ainda por um salário assim bem simbólico, tá?
Passaram-se meses, nada acontecia para tornar próximo a meta de que Barnes havia estabelecido com o principal objetivo definido, que era ser sócio de Thomas Edison. Só que algo importante estava acontecendo na cabeça de Barnes. Ele intensificava constantemente o desejo de se tornar o sócio de Barnes. Então, constantemente, a constância, a repetição, ele intensificava o sentimento, ele pensava, ele sentia, para que ele cocriasse a sociedade. Então, constantemente ele intensificava esse sentimento, esse desejo ardente dentro dele. Tá? Primeiro ponto. Psicólogos dizem com propriedades: quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, ela aparece. Barnes estava pronto para a sociedade com Edison e ele estava determinado a se manter pronto até ele conseguir o que ele queria. Ele não falou, acho que vou mudar de ideia. Não, ele determinou e ponto final. Ele não tirou aquilo da cabeça. E nem de intensificar o desejo. Ele falava, eu vim aqui para ser sócio de Edison e eu vou conseguir o que eu quero. Nem que eu leve o resto da minha vida inteira. Ele estava falando sério. Que história diferente as pessoas contariam se apenas adotassem um objetivo definido e o mantivesse até ele ter tempo de se tornar uma obsessão dominadora. Talvez Barnes não sabia disso naquele momento, mas a determinação e a persistência em se concentrar em um único desejo levaria a ele a oportunidade que ele procurava. Aí que tá o X da questão. Quando a oportunidade surgiu, ela vem de uma direção diferente. Ela vem com uma forma distinta das que o Barnes estava esperando. Esse é um dos grandes truques da oportunidade. Ela tem o hábito tímido de entrar pela porta dos fundos e frequentemente ela surge disfarçada de infortúnio ou de derrota temporária. Talvez isso tantas pessoas deixem de reconhecer a grande oportunidade. O que aconteceu foi, Edison ele havia acabado de aperfeiçoar um aparelho. Ele era conhecido na época como a máquina do ditado. Nenhum vendedor do Edison se entusiasmou em trabalhar essa máquina. Ninguém acreditou que ela pudesse ser vendida sem um grande esforço. Barnes viu a oportunidade. Ele havia chegado silenciosamente, a oportunidade havia chegado silenciosamente, escondida na máquina de aparência esquisita que só interessava ao Barnes e ao inventor. Barnes sabia que poderia vender essa máquina de ditado. E ele disse isso para o Edison. Então o Edison falou assim, tá bom, eu vou te dar uma chance. Barnes não só vendeu a máquina, como de fato ele vendeu muito bem. E aí Edison deu um contrato para ele distribuir e divulgar essa máquina em todo o país. Acabaram que ficaram sócios e o Barnes ganhou muito dinheiro e enriqueceu. Mas ele também fez algo infinitamente maior. Ele provou que se pode realmente pensar em enriquecer. O bem maior que ele adquiriu não foi o dinheiro, foi o conhecimento definitivo de que um impulso intangível de pensamento, ele pode ser transmutado em recompensas materiais pela aplicação de princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou a sociedade com o grande Thomas Edison, pensou em ganhar uma grande fortuna, ele não tinha nada com que começar, exceto o conhecimento do que queria e a determinação de manter esse desejo
ardente até realizar. Então, não desista do seu desejo ardente. Se arde aí dentro, mantenha ele vivo constantemente, pense nele, constantemente intensifique esse desejo, porque você vai realizar. É só uma questão de tempo. Tá na Bíblia, né? Debaixo do céu, todo propósito tem o seu próprio tempo. Quando você estiver preparado, você recebe o seu desejo ardente. É isso que eu desejo para vocês, que vocês continuem sonhando, desejando, pensando positivamente, repetindo isso para o seu cérebro, intensificando isso no seu coração, que você vai realizar. Tem mais histórias ainda aqui dentro do capítulo 2, só que eu vou desmembrar em outros vídeos. Eu espero que você fique por aqui, ative o sininho, as notificações para que você não perca o próximo vídeo e os próximos capítulos. Até lá!